Olá, papais e mamães. Eu quero trazer uma informação muito importante para vocês. Eu acho que todo mundo, todos os pais precisam se informar em relação à infância, precisam buscar informação, precisam entender, precisam estudar, fazer cursos, sabe? Realmente se aprofundarem no que diz respeito à infância, porque as crianças estão sendo muito desrespeitadas em sua própria natureza, tá? Nas escolas, nos locais que elas frequentam. Você pode achar que não, mas muitas vezes ainda existe muita punição nas escolas, tá? Crianças, às vezes, por serem desobedientes na escola, ficam sem recreio, ficam sem ir no parquinho ou vão embora do parquinho. Então, a gente precisa entender o que está por trás disso. Uma amiga minha veio conversar comigo dizendo sobre a posição de uma diretora da escola que trouxe para ela a seguinte informação: quando as crianças vão para o parquinho, antes a professora avisa que se eles jogarem a areia no parquinho, na cara do coleguinha, eles vão ficar sem parquinho, eles vão voltar para a sala de aula e vão ficar sem parquinho, tá? E aí ela trouxe esse olhar e veio conversar, porque ela é uma mãe consciente, ela é uma mãe que estuda, que busca, e olha a diferença, ela veio conversar comigo sobre isso, perguntar o que eu acho, né, e qual que é o meu olhar, o que pode estar envolvido aí, se é um tipo de punição, e eu resolvi trazer esse assunto para todo mundo aqui, para compartilhar e a gente viralizar esse tipo de informação. Compartilha com mães e pais, porque vocês precisam se informar. A gente precisa exigir de escolas, de locais que trabalham com infância, pessoas capacitadas, que entendem de cérebro infantil, que entendem de desenvolvimento infantil, da natureza da criança, do que ela pode entregar e as tratem com respeito e dignidade. A diretora da escola chegou para ela e disse assim: elas já sabem que não pode jogar areia, e mesmo assim elas jogam na cara do coleguinha, no rosto do coleguinha. E aí eu vim conversar com ela justamente sobre esse saber que os adultos que não têm consciência, muitas vezes eles entendem muito sobre infância, sobre determinado assunto, mas não entendem nada sobre o cérebro da criança e sobre desenvolvimento infantil. Tá? O que é desenvolvimento neurológico infantil, o que a criança consegue te entregar ou não. Então, a gente precisa realmente conscientizar e entender um pouquinho disso. Eu vou trazer para vocês a informação que eu trouxe para ela. O primeiro ponto que eu trouxe é: saber fazer é diferente de conseguir fazer. A área do nosso cérebro que é responsável por saber, por ter o conhecimento e entender aquilo, a nossa memória de trabalho, é uma área totalmente diferente da área que executa o que a gente já tem de informação, que já está registrado no nosso cérebro. São áreas diferentes. Significa que eu saber uma coisa não significa que eu vou conseguir fazê-la. Se tratando de crianças, principalmente, ainda isso é muito mais forte, porque nós já temos o cérebro desenvolvido. E pra gente já é muito difícil, às vezes, né? Pra criança é muito mais, que tá começando aí, não sei a idade da criança. Essa parte que eu vou explicar pra vocês do cérebro, ela começa a ser mais desenvolvida em torno dos 6 anos de vida da criança, gente. Então, muita gente tá exigindo que as crianças cumpram regras, que façam o que precisa ser feito, né? E que já entendam, que já sejam maduras com 4 anos, com 3 anos, 2 anos. É muito comum a gente ver em todos os lugares que a gente leva as nossas crianças, a gente vê o tanto que as pessoas estão despreparadas. Então, o primeiro ponto, você já entendeu que saber fazer é diferente de conseguir fazer. Então, seu filho saber não significa que ele vai conseguir fazer o que você ensinou para ele. Por quê? Porque esses pontos que estão relacionados a executar alguma coisa que a criança já sabe, está na parte do córtex. O córtex é a última região do nosso cérebro a ser desenvolvida e leva até 25 anos de vida, ok? No córtex existem as funções executivas e elas são 3, tá? A neurociência descobriu essas funções executivas recentemente e ela nos mostra, né? A neurociência nos mostra o quanto é importante ter esse conhecimento sobre essas funções. A primeira delas, eu vou ser muito breve aqui, não é uma aula, tá, profunda, igual eu tenho no meu curso, mas eu vou ser muito breve aqui. A primeira das funções executivas é a memória de trabalho. É o quê? Quando você ensina seu filho, instrui seu filho, ele vai registrando aquilo. Então, quando você fala assim: filho, não pode jogar areia no olho do coleguinha, porque machuca, dói, arde o olho dele.
tá? Ok, ele vai registrar aquilo. Isso é uma memória de trabalho, tá? Ele vai levar um tempo para registrar essa informação na cabecinha dele. O segundo ponto é o controle inibitório. Significa que esse controle inibitório, que faz parte das funções executivas, ele inibe comportamentos. Ele é responsável por inibir comportamentos que a gente não acha adequado. Então, por exemplo, imagina que você tá lá conversando com o seu chefe te dá uma resposta daquelas e você dá uma vontade na hora de esganar o pescoço do seu chefe, mas você não faz isso. Porque não é adequado, porque você se controla, você sente aquela vontade, mas você inibe aquele comportamento. A criança não consegue inibir os comportamentos 100% das vezes. Quanto mais nova ela é, mais dificuldade ela tem, porque ela ainda não está desenvolvendo essa função executiva no cérebro dela. Então, quando a criança tá no parquinho, às vezes ela ficou com raiva, o coleguinha, enfim, fez alguma coisa que despertou aquela emoção da raiva nela. Ela sente aquele impulso e ela não tem controle inibitório, logo, ela já sabe que não pode. Ela tem isso na memória de trabalho, mas nem veio na cabecinha dela ainda, porque não tá bem elaborado aquilo. Então, a memória de trabalho nem funcionou ali. E não funcionou também o controle inibitório, que faz ela entender, isso aqui não é adequado, eu não vou fazer isso. A criança não tem isso desenvolvido. Então, o que ela faz? Ela ficou com raiva, ela joga o que tá ao redor dela. Ela pega a areia e joga na cara do coleguinha, tá? Isso significa que ela é desobediente? Que ela é terrível? Para a sociedade, que é ignorante, né, em relação ao cérebro da criança, a natureza da criança, é uma criança terrível, desobediente, né, ou a criança difícil essa, já sabe para que tá fazendo, gente, já sabe, vai ficar de castigo, vai ficar sem parquinho, vem cá. Então, as crianças estão pagando um preço de uma conta que elas não conseguem ainda, tá? O terceiro ponto da função executiva, das funções executivas, é a flexibilidade cognitiva, que também demora muito tempo para ser desenvolvida. A flexibilidade cognitiva, ela está relacionada à capacidade da criança pensar em alternativas para aquele comportamento indesejado, ok? Então, olha o tanto de coisa que ela precisa para conseguir obedecer alguém. Ela precisa primeiro pensar em algum ensinamento que alguém teve, alguém deu para ela, que é a memória de trabalho. Isso precisa vir à tona, ela precisa lembrar. Tá? O segundo ponto, ela precisa de ter um controle inibitório, então ela precisa de conseguir inibir, de ter essa autorregulação, de inibir, né, aquela vontade que veio. O terceiro ponto, ela precisa de pensar em alternativas para aquele comportamento e agir de uma forma diferente numa próxima vez. Agora me conta aqui, essas três coisas que a criança precisa fazer, ela dá conta? A criança não dá conta. Quanto mais nova ela é, menos ela vai dar conta. E as crianças estão sendo punidas e estão sendo cobradas por algo que elas não dão conta de entregar para ninguém, tá? Você pode bater, pode fazer o que você quiser, que a sua criança não vai conseguir te entregar o que você busca. Tá? Então, as escolas, os locais que trabalham com criança, tá? Qualquer educador aí que trabalha com a infância precisa de se orientar em relação à infância, à natureza da criança. As pessoas acham que já sabe, que basta eu saber sobre a pedagogia disso aqui, eu saber sobre o que eu trabalho, que tá tudo bem. E não é. Né? É uma violência invisível que as crianças estão sofrendo nas escolas, ok? Então, é importante que os pais, que nós, que somos pais e mães, a gente se empodere de recursos de informação para que as nossas crianças não sofram, né, violência invisível nos lugares, para que elas sejam respeitadas e que todo mundo tenha consciência do que ela pode oferecer. Então eu conto muito com vocês para espalhar essa informação. Manda aí, quem quiser, eu tento mandar. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube para vocês compartilharem, para a gente deixar que essa informação chegue nas escolas, chegue aonde precisa chegar, para que as nossas crianças sejam respeitadas. E olha, eu dou o curso para pais e educadores sobre a infância. Se você tem interesse de se aprofundar e entender mais como funciona o cérebro da sua criança, o que ela pode te entregar sobre desenvolvimento infantil, contate, tá? Coloque aqui nos comentários que eu vou entrar em contato com você. Um grande beijo, eu conto com a sua ajuda pra gente espalhar mesmo essas informações que mudam a vida da nossa infância e da sociedade como um todo. Grande beijo.